Olha, há uma discussão hoje no Brasil sobre a PL das fake news, um projeto de lei que tenta discutir a forma como nós utilizamos mídias sociais, por exemplo. Será que é saudável, é importante? E como esse debate pode acontecer no Brasil sem ferir os direitos das pessoas de se expressarem, a liberdade de expressão? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Lucas Ribeiro, que é presidente da Comissão de Direito Legislativo da OAB aqui no estado do Piauí. Doutor Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Joelson. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Doutor Lucas, quando começou-se a debater o assunto, muita gente pensou que poderia se tratar de um ato de censura, né, a liberdade das pessoas de se expressar. Mas o que de fato é essa PL das fake news? Bom, o projeto de lei 2630, conhecido também como o PL das fake news, ele traz de forma geral uma tentativa de controle, né, dos conteúdos que são divulgados na internet. E aí divide muitas opiniões. Muitos entendem que esse projeto de lei irá combater, né, justamente as inverdades que circulam na internet, e outros entendem que não há como ter esse controle e que seria apenas uma censura de informação. Como é que, e pelo projeto, de acordo com o projeto, o que é que seria, vamos dizer, proibido de circular nas redes sociais? Pronto, hoje a gente vive em um momento, né, que é circulado muitas inverdades por meio da internet. A gente percebe que pessoas, né, com a intenção de cometer crimes, se utilizam da internet achando que não vão ser punidas. Inclusive criam, muitas vezes, através das redes sociais, perfis falsos, né, para se passando, né, por um terceiro para conseguir ofender uma outra pessoa ou se manifestar de forma criminosa. Essas pessoas, elas hoje, a estrutura que o Estado já tem, né, a polícia, ela consegue identificar quem são essas pessoas e conseguir punir essas pessoas. O que é que se traz através desse projeto? É prevenir que a circulação desses conteúdos criminosos. E aí trazendo uma responsabilidade também para a plataforma digital, né? São as chamadas Big Techs, as empresas tecnológicas. Ou seja, serão punidos os autores das mensagens e os aplicativos que foram usados por ela. Justo. A intenção do projeto é justamente prever, né, e tentar controlar que haja esses conteúdos criminosos circulando pela internet. Por exemplo, o projeto de lei, ele traz que todas aquelas situações que já são consideradas crimes, por exemplo, ato terrorista, atos antidemocráticos, violência contra a mulher, todo esse material, todo esse conteúdo que for divulgado na internet terá duas formas de responsabilizar a plataforma digital. Quando houver o pagamento da divulgação daqueles conteúdos, ou seja, a plataforma receber para divulgar aquele conteúdo patrocinado. Justo, tráfego pago. Tráfego pago. Justo. E quando ficar comprovado, através de uma investigação, que a empresa, né, teve uma falha, de forma generalizada, de evitar a divulgação desses conteúdos. Então, sempre que tiver essas duas possibilidades, referente a esse material que é divulgado de forma criminosa, a empresa poderá pagar uma multa de até 10% do seu faturamento aqui no Brasil. 10% do faturamento no Brasil. Agora, justo. Como é que, então, todo o trabalho de fiscalização será um papel dos próprios aplicativos, das próprias Big Techs? Não haverá nenhum órgão de governo fazendo isso? Pronto, muito se discute justamente isso. Quem iria realizar a fiscalização? Entende-se que o governo não poderia fazer essa fiscalização, porque poderia trazer ali uma censura estatal. Se manifestou em desfavor do governo, como é o órgão fiscalizador, ele faz ali uma censura em relação àquela publicação. Então, ainda está sendo discutido quem seria capaz de realizar essa fiscalização. Pensou-se na Anatel, mas muitos entendem que ela não possui uma capacidade tecnológica para fazer. Em outros estados, né, em outros países europeus, por exemplo, há uma estrutura autônoma, ou seja, um órgão autônomo. Então, é isso que está sendo pensado aqui no Brasil também, de criar um órgão autônomo próprio para que possa fazer essa fiscalização específica. Hoje, a gente observa que, eventualmente, algumas dessas empresas, dessas plataformas, retiram do ar determinados perfis porque eles violam políticas da empresa. Hoje, o que se legisla no Brasil em relação ao assunto é exclusivamente, e aí é até irônico isso, o que existe de lei em relação a esse assunto é a própria política da empresa que está colocando esse conteúdo no ar? Justo. Muitas vezes a pessoa publica um conteúdo criminoso, né,
mas não fere as próprias normas internas daquela empresa. Então, não realiza a exclusão da publicação. E, com esse projeto, né, traz a responsabilidade da empresa agir de forma mais efetiva, né, para que se haja o controle referente a essas publicações, sob pena de ser responsabilizada também, de forma também muito rígida, que seria 10% ali do seu faturamento no país, que no caso é o Brasil. Agora, essas empresas elas estão sediadas fora do Brasil, a maioria, mas eu acho que todas elas. Agora, como é que a legislação brasileira consegue, a PL, esse projeto de lei, pode alcançar as barreiras, já que existe outra legislação nesses países onde elas estão sediadas, que seriam o que regularia o seu funcionamento? Hoje, a gente está vivendo uma verdadeira guerra, né, entre essas big techs e o governo, porque há uma resistência na aprovação desse projeto. A atuação seria especificamente no Brasil. Eles teriam que criar uma estrutura para fazer um controle referente aos conteúdos no país. Então, a responsabilidade da empresa seria apenas referente ao controle de divulgação do país. Sim, seria somente para a sede do Instagram no Brasil. Justo. Mesmo que seja uma pessoa que esteja fora do país, mas que seja uma conta brasileira, aí teria a responsabilidade. A empresa teria que fazer esse controle, mesmo que a pessoa não estivesse morando no país, mas que a conta fosse feita no país, no caso Brasil, fosse um brasileiro. Tá. Em relação à fiscalização dessas empresas, já como é que algum tipo de mecanismo vai ficar a cargo, por exemplo, das delegacias especializadas, verificar essas punições, encaminhar essas ações, isso tudo já está detalhado? É preciso entender que já há um crime em relação a essas atitudes, esses crimes feitos pela internet. Há uma tipificação específica. Geralmente são crimes contra a honra, né? A pessoa se utiliza ali das redes sociais para criar ali uma situação e ofender uma outra pessoa. Mas é a mesma legislação que hoje é utilizada para um ataque verbal qualquer que se faz? Justo. Da mesma forma que ocorre de forma presencial, ocorre também de forma virtual e a punição é a mesma. Esse projeto, ele traz um controle dessas publicações, tentando prevenir e responsabilizar a empresa. O que é que se quer com esse projeto? Que não se tenha inverdade circulando, porque uma vez publicada, a pessoa vai ser responsabilizada. Mas daqui que gere um procedimento para trazer essa responsabilização para a pessoa vai demorar. Quer que a empresa que administra a rede social, ela possa agir antes mesmo de uma punição daquele usuário da rede. Hoje ela não tem autonomia para sair excluindo conteúdos. O projeto de lei vai dar essa autonomia? Vai dar essa autonomia. Porque hoje, uma rede social ela só pode excluir um conteúdo se tiver uma determinação judicial. E aí demora, né? A gente sabe que circula muito rápido esses conteúdos na internet. Então, o projeto é para que se possa ter essa autonomia, esse filtro, esse controle por parte da empresa e que se retire do ar imediatamente. Doutor Lucas, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado pela entrevista concedida a nós e pelos esclarecimentos em torno desse projeto de lei. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado.